galera, boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia. E estamos aqui de novo no Papo de Arquibancada, nesse quadro que a gente adora, que é o Mentiras do Futebol. Bom, aqui no Mentiras do Futebol, a gente vai comentar sobre aqueles jogadores que a gente tinha uma experiência incrível sobre eles, e do nada eles deram água, não deram certo. A gente fez um quadro já anterior, no programa anterior, que a gente falou de goleiros. Vê o link aqui, que está do nosso lado, desse lado aqui não, desse aqui, ó, esse lado aqui, que está o link desse vídeo antigo. E se liga agora, vamos começar a falar que hoje é dia de falar de zagueiros. Mauro, vamos começar falando de zagueiro. O meu zagueiro é Bruno Vini, é uma revelação são paulina. Ele veio da base, jogou na base dele no Tottenham também. Chegou a jogar, ele subiu da base com tanta moral quanto o Rodrigo Caio, por exemplo. Ele foi da seleção olímpica, ele chegou à seleção principal, jogou na Europa e assim, por onde passou foi banco. Tem um empresário forte. Lembra muito, ele tem 29 anos hoje, está jogando na Arábia, e ele lembra muito a expectativa que tinham no Lucão, também revelação do São Paulo. Então, para mim, Bruno Vini é uma das mentiras aí que pouca gente deve lembrar, mas ele chegou a jogar no Santos do Neymar, ele jogou na seleção olímpica, ele foi vice-campeão olímpico, medalha de prata, né? Então, para mim, a minha mentira é essa aí, esse zagueiro. Bruno Vini decepcionou o coraçãozinho do Mauro. Fernando Michelutti, para você, quem te decepcionou como zagueiro? Para mim foi uma outra revelação São Paulina aí, foi o Ed Carlos. A torcida se lembra bem dele, né? Ele veio da base, ele não tinha um potencial, ele não era tão badalado quanto talvez o Vini aí, ou o próprio Rodrigo Caio, né? Mas ele, enfim, chegou no elenco profissional, ele era aquele zagueiro sério, e ele foi campeão e titular do Tri Mundial de São Paulo. Ele jogou 2 jogos naquele campeonato, né? E fez aquela zaga histórica com Fabão e Lugano, e depois foi campeão brasileiro no ano seguinte, e ele foi negociado com o Benfica, na época por uma boa grana, ali 2, 3 milhões de dólares na época, e dali para frente a carreira dele realmente só deu tudo errado, né? No Benfica ele não conseguiu se firmar, ele chegou até a jogar, fazer dupla ali com o Luizão, mas foi muito ruim. Depois do Benfica ele voltou para o Brasil, emprestado para o Fluminense, teve uma passagem relâmpago no México, de uma temporada também muito ruim no Cruz Azul, e depois começou a peregrinação, passou em Cruzeiro, Grêmio, Sport, jogou na China, e aí o Atlético Mineiro trouxe ele em 2014, né? Isso a gente vê que às vezes o futebol brasileiro é muito louco, um cara que já não tinha dado certo desde 2007 até 2014, voltou, né? Para jogar no Brasil, num time de ponta, conseguiu ser campeão da Copa do Brasil em 2014, e depois de novo desandou a carreira, aí passou em Goiás, Vitória, Juventude, enfim, um monte de time porcaria aí, mas é um cara que começou a carreira sendo campeão mundial, campeão brasileiro, foi para Portugal num time de ponta, e quando se esperava ali que ele podia desenvolver na carreira, foi tudo errado e só jogou em refúgio, e para mim é uma grande mentira do futebol. Brabo isso aí, a história do cara é pesada, velho. Ô Rafa, para você, quem que é o seu zagueiro aí que para você foi uma grande mentira? Olha, não é perseguição ao São Paulo aí não, mas o Mauro citou o São Paulo, mas é o clube que revelava mais até pouco tempo, e na realidade continua revelando, né? Mas o meu zagueiro é revelação São Paulina, Breno. Breno, como eu disse, começou no São Paulo, grande expectativa, foi vice-campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2007, estreou no time do São Paulo com 17 anos, ou seja, já aquela expectativa sobre o rapaz, né? Finalizou ali um campeonato brasileiro de 2007, foi campeão brasileiro com São Paulo, e depois foi logo transferido para o Bayern de Munique.
Lá ele não jogou muito, ele chegou em 2007, né, início de 2008, e não jogou muito. Ele saiu no final de 2009, o técnico era o Jupp Heynckes, eu não sei se eu estou pronunciando certo, mas era ele, não sei se não curtia a bola do Breno, dispensou o menino, foi jogar no Nuremberg, no glorioso Nuremberg. Também não ficou muito tempo, algumas lesões, e isso é algo que marcou bastante a carreira dele, né? Várias lesões, né? E no Nuremberg ele teve essa lesão grave no ligamento do joelho, e aí ele voltou para o Bayern de Munique, recuperado, e acabou jogando uma temporada como titular sob o comando do Luiz Van Gaal, que eu particularmente gosto bastante como treinador. Ficou um ano como titular, e aí logo teve outro problema no joelho, e aí uma tragédia, né, na vida pessoal dele, que ele, infelizmente, teve o caso do incêndio na casa dele, né, pelo que ele foi condenado à prisão, ficou um tempo sem jogar, né, e isso atrapalhou bastante a carreira dele. São Paulo, acreditando que ele voltaria aos seus melhores dias, o recontratou em 2012 com um contrato de 3 anos. No São Paulo também ele não jogou muito, né, nesse tempo de contrato. Ele ficou lá, como já na liberdade condicional, ele sob contrato do São Paulo, ele ainda atuava na comissão técnica dos juniores do Bayern de Munique. Eventualmente ele conseguiu liberação para voltar a jogar, voltou ao Brasil, jogou no São Paulo em 2015. E aí ele também não ficou muito tempo, mas teve outra lesão no joelho, ficou fora de vários jogos, acabou saindo do São Paulo, foi para o Vasco, e se eu não me engano ele tem contrato com o Vasco até hoje, né? Não cheguei a investigar isso. Mas também não fez muitos jogos, e as lesões perseguiram o Breno. Então, não só pelos casos da vida pessoal dele, mas também pela bola, pelo pouco que jogou. Desde 2007 até hoje, ele tem pouco mais de 100 partidas. A expectativa sobre ele era grande, e não se concretizou. Portanto, ele é uma grande mentira do futebol, infelizmente. E é interessante da história do Breno que você não pode falar que teve aquele problema. Ou seja, a carreira dele já estava meio que caindo quando teve aquele incidente lá do incêndio. Ô, Rodrigo, manda lá, qual que é a sua mentira para a zaga? Cara, eu vou mudar meu voto aí, diante desse especial de zaga São Paulina, mentiras do futebol. É tetra! É tetra! É tetra! Eu ia falar do Vitor Hugo, né, que voltou no Palmeiras como um grande zagueiro, mas hoje, olhando para trás, eu acho que o Mina ajudou ele muito. Sem o Mina, ele não seria a mesma coisa. Mas eu quero mudar meu voto para o glorioso Lucão, zagueiro da base tricolor. Os meninos de Cotia, hein, mano? Os meninos de Cotia estão aqui brilhando na nossa votação hoje. Tem muita coisa boa de Cotia, mas tem esses zagueiros aí que vieram do São Paulo que a gente tem que lembrar. O Lucão, ele foi jogador da seleção de base sub-15, sub-17, sub-20, estreou lá pelo tricolor, acho que em 2014, super considerado aí como uma promessa na zaga, já estreou tomando pau do Bayern de Munique, né? Foi o primeiro jogo dele no São Paulo, e ele foi marcado por uma coisa que é difícil para jogadores de base, né? Que é a força mental, assim, os caras às vezes têm muita técnica, mas na pressão de finalmente encarar a torcida, a imprensa, acabam sofrendo um pouco isso. Na geração do Lucão, só para vocês lembrarem, tinha também jogando com ele Auro, lateral direito, e Bosquilha, que está no Internacional hoje, né? Os dois também eram considerados como, tipo, grandes promessas daquela geração de Cotia, e para o São Paulo mesmo não virou muita coisa nenhum desses três. O Lucão, ele ficou no tricolor bastante tempo, sofreu com lesão, ficou marcado por falhas contra o Corinthians, né? E a gente está cansado de jogadores que falham contra o Corinthians. Então ele ficou de escanteio. Aí foi emprestado lá para um time em Portugal, para o Estoril, né? Que é aquele famoso pega-refúgio do São Paulo, né? Todo mundo que é bom vai para o Ajax, todo mundo que não é tão bom vai para o Estoril.
E aí ele voltou, foi para o Goiás e recentemente foi dispensado do Goiás, porque o Goiás disse que o Lucão não está mais nos planos do Goiás. Então imagina, cara, eu super respeito o Goiás, baita time tradicional, mas, cara, se você não está nos planos do Goiás, alguma coisa aconteceu para você como jogador, entendeu? Então eu mudei meu voto, para mim o Lucão aí foi uma mentira do futebol também. Pesado, hein? Cotia pesando aqui, hein? Bom, o meu voto de goleiro que mais me decepcionou, eu imagino, nesses últimos tempos aí, para falando de Brasil. Zagueiro, Chico. O zagueiro, Chico. Você tá com o goleiro na cabeça. Zagueiro, é o Dedé. Dedé joga muita bola. Revelado em Cotia. Dedé veio do Volta Redonda, foi comprado pelo Vasco aí 2009, mais ou menos. Ficou no Vasco até 2013. E o Dedé jogava muita bola ali no Vasco. Tanto que chega o Cruzeiro cheio de dinheiro em 2013, contrata o Dedé. Mas por que para mim o Dedé é uma grande mentira? É um excelente jogador. Quando joga, você faz um investimento no Dedé, que é um cara de sei lá, 80 milhões de reais, 50 milhões de reais, e não vai dar em nada, porque o Dedé tá sempre lesionado. Parece a boneca de pano, velho. Tá tudo remendado. Então, para mim, o Dedé acaba sendo uma grande mentira do futebol, porque um time como o Cruzeiro contrata o cara naquela esperança de termos um zagueiro, mas você não tem, meu querido, porque o cara vive machucado. Ele se machuca muito fácil. E é isso. Para mim, o Dedé é uma grande decepção, porque ele poderia ter mostrado o futebol dele se não fosse essa quantidade de lesão que ele tem. E aí, no Cruzeiro, desde 2013, quando foi no passado, o Flamengo tentou contratar o Dedé, sabendo que o Cruzeiro com dificuldade, o Cruzeiro não quis vender, o Dedé também não quis sair, pensando assim, poxa, o Dedé quer ajudar o Cruzeiro a subir para a primeira divisão. Aí continua machucado. Então é complicado, cara. O cara vive machucado, então é complicado. Você vai fazer um investimento num jogador que não joga, né? Por isso, para mim, o Dedé entra na minha lista como um zagueiro que seria uma mentira pela decepção que ele causou, principalmente no Cruzeiro. É isso aí, terminamos a rodada. Temos aqui, em primeiro lugar, Bruno Vini, Ed Carlos, Breno, Lucão. E fechando a lista, temos o Dedé. Mauro, seu voto de maior mentira, vai para quem? Então, Chico, vamos ver se é possível. Posso eleger a dupla de zaga já? Que a gente está fazendo de zagueiro? É uma boa. Um só, sem ser mureta. Vai em um só, pô. Ah, não, Zé, tem que ir um só. Tá, eu vou no Dedé. Os meus argumentos ainda eu vou acrescentar junto com o seu, é que assim, o Dedé era chamado de mito pela imprensa. Precisavam vender notícia do Vasco, e na época tinha um mito que era o Rogério Ceni e um mito Dedé no Rio. Né? Então, assim, o Dedé, de longe, ele nunca foi um mito, ele foi um bom zagueiro. E eu tenho uma birra dele também, por causa daquela falta que ele cavou na final da Copa do Brasil, que tirou o nosso título. Então, o Dedé, para mim, é grande mentira. Não foi nada. Falta clara, o Mauro Lang. Foi, né? Dedé. Bom, como vocês estão vendo, coisas pessoais estão influenciando nessa votação de hoje, hein? Não, mas ele porque você convoca. Desculpa, Fá, mas se você pagar 10 milhões de reais no Dedé com um salário de 200 mil mês, compensa. Só que eu acredito que o Cruzeiro, desde 2013, quando contratou o Dedé, já estamos em 2020, deve ter gasto aí bem mais do que 200 mil por mês. Então, para mim, é a grande mentira. Vai lá, Rafa. Bom, meu voto vai para o rapaz que foi contratado como a maior contratação da história do futebol mineiro em 2013. Completou recentemente, no total de dias sem jogar, 1.500 dias. Dedé. A boneca de pano. Rodrigo não gostou que a gente disse que o Dedé é mentira.
Rodrigo, manda lá, quem é seu voto e faz um comentário de defesa aí ao Dedé. Vamos começar pelo Dedé, cara. Vocês estão muito loucos, cara. Não é possível. O Dedé, cara, ele é um dos zagueiros que eu vi com melhor atuação individual de zagueiro na minha vida, assim. Monstro. Quando tava jogando, monstro na zaga. No estilo, aquele jogo contra o Corinthians, tirando a falta lá, que na minha opinião aconteceu, mas assim, ele jogou muito. Ele desarmou demais, foi pra cima. Então eu sinto que o Mauro tem uma raiva porque o cara tirou o título do Corinthians. Não foi por causa da falta, não. Foi porque ele jogou muito aquele jogo. E assim, por exemplo, você acha que o Pedrinho é uma mentira do futebol? Cara, eu não acho que o Pedrinho é uma mentira do futebol, mas vivia machucado. Era não o Pedrinho do Corinthians, tá? Tô falando do Pedrinho das antigas. Vasco, Palmeiras. Jogou muito. Reinaldo, que jogou no Atlético Mineiro, atacante histórico do Atlético Mineiro, acabou a carreira cedo porque se machucou. Então não é porque o cara tem um físico que tem um problema de lesão que ele é uma mentira do futebol. Eu não acho que o Dedé nem a pau se compara a esses outros que a gente falou. Falamos de Lucão, Breno, Ed Carlos. Cara, não tem como dizer que o grande mentira do futebol é o Dedé, desculpa. Então, assim, para mim, não mesmo. Na minha opinião, vai pro Breno, porque ele jogou muita bola no São Paulo, jogou muita bola mesmo, só que não foi uma lesão que tirou ele, foi a própria, assim, ele não se adaptou na Europa, não conseguiu jogar lá, e depois aí acabou perdendo a cabeça, infelizmente, né, fez uma bobagem, foi preso, e quando voltou pro São Paulo ainda acolheu ele, falou, cara, vem jogar então, vem onde você tá acostumado, vem pra sua casa. Ele não era tão velho assim, ele tinha toda a chance de recuperar o físico dele e tal, e não conseguiu. Então tinha muita expectativa, era um zagueiro que todo mundo via ali na seleção, do lado do Thiago Silva, sei lá, jogando bola, e não chegou. Para mim, isso é uma mentira do futebol. Fernando, manda lá, qual que é a sua mentira? Eu só vou aplaudir aqui o Rodrigaço, que mandou bem demais. Dedé nunca pode ser uma mentira, eu acho que ele era um excelente zagueiro. Realmente não foi para frente, ele era, mas por problemas físicos, o cara nunca negou fogo, ele realmente é um cara de vidro, mas jogou muito quando jogou. O meu voto vai para empatar aqui com o Breno também, porque só para comparar, eu aqui citei o Ed Carlos, né? Foi vendido por 2 ou 3 milhões de dólares. Meses depois, o Breno foi vendido por 18 milhões de dólares. Foi a maior negociação de um zagueiro até aquela altura ali, né, em 2007, na época do São Paulo. Então, assim, o Breno, ele saiu com status de craque absoluto, ele foi para o Bayern, gente. A gente não tá falando de um jogador que foi para um time de segundo escalão. Teve todos esses problemas, teve a chance de voltar para o São Paulo, não deu certo. O Vasco estendeu o contrato para ele por mais alguns anos, chegou no Rio também com a pecha de grande jogador e nunca jogou nada. Ele foi um jogador de uma temporada em 2007, inclusive aquele golaço que ele fez no Morumbi, que nem parecia um zagueiro. Então, como eu não posso votar na minha própria mentira, eu empato esse jogo com o Breno. Bom, o último voto é meu, eu vou desempatar votando no Breno também, porque o Breno foi um caso assim de chocou todo mundo, né? O Breno foi um cara foi um caso diferente, foi brabo. E hoje, reserva do Vasco mostra tudo. Mas eu respeito a opinião dos dois amigos de baixo, que não concordam no Dedé. Eu acho que vocês não concordam no Dedé, porque o Dedé não foi de Cotia, e vocês querem que alguém de Cotia ganhe a maior mentira do Como Zagueiro. Então, tudo bem. O Bola é o maior campeão em tudo, Chico, até na mentira do futebol. É isso aí. Vocês que estão assistindo a gente, concordam com a nossa votação? Dedé é mentira ou não é? Essa é a grande pergunta. E outra, o Breno é a grande mentira? Ou você tem uma ideia diferente de quem seria essa grande mentira? Deixa nos comentários. Também não esquece de deixar um like. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no nosso canal. E não esquece, mais uma vez, de ver o primeiro vídeo que foi sobre goleiros, hein? É isso aí, pessoal. Um grande abraço a todos e fica com a gente aí. Um abraço. Tchau, tchau.